Vamos lá então, agora nós vamos fazer a rosa. A rosa muita gente tem dificuldade porque a rosa você precisa fazer dois movimentos com a mesma mão. Então, da mesma forma do trabalho de bico que você precisa treinar para desenvolver a coordenação motora, a rosa não é diferente. Mas também existe uma técnica para facilitar para que os seus treinamentos dê certo. Então vamos lá. Aqui nós temos a manga de confeitar e nós vamos utilizar o bico pétala. Esse é um bico médio, tá? Então esse bico pétala é um bico médio que vai fazer uma rosa de tamanho médio. Então nós vamos introduzir ela aqui dentro do bico pétala. Vamos marcar aqui meio centímetro para cima para a gente fazer o corte e não perder a manga. Aí nós vamos chegar ele até o final. Olha só como que ele fica. O bico pétala, você tem aqui a parte mais grossa e a parte mais fina. Isso é fundamental na hora de fazer a rosa. Lembrem sempre que a parte fina que fica para cima. Essa rosa nós vamos fazer ela branca. Porém, para a gente dar uma tonalidade na ponta da pétala, nós vamos colocar um pouquinho de... Nós vamos colocar um pouquinho de corante rosa aqui na ponta, ó. Então nós vamos pegar aqui o corante rosa, bem pouquinho, e vamos colocar aqui, ó. Bem pouquinho a gente coloca aqui, olha lá, e puxa, ó. Para ela ficar com a ponta da pétala numa tonalidade rosa, olha só. Agora nós vamos colocar o chantilly. Sempre com a colher, nós vamos tirar com o polegar e vamos colocar o chantilly. Legal. Agora nós vamos baixar o chantilly. Fechamos aqui a manga para que a pressão saia só no bico. Olha só que interessante que ficou aquela parte que nós fizemos. Agora nós vamos fazer o uso do armador de rosa. O pessoal chama de bailarina, mas o nome correto é armador de rosa. Com esse armador de rosa, nós vamos fazer um montinho aonde a rosa vai fixar. E nós vamos começar pelo botão. Agora notem uma coisa certa. A ponta do bico, a parte mais fina, é sempre para cima. Se você inverter, não sai rosa. Então, antes de começar, verifique se a ponta do bico está para cima. Aqui nós vamos começar pelo botão. E o interessante é que quando a sua mão vai começar pelo botão, a sua mão tem que estar em pé. À medida que eu abaixo a mão, eu abro a rosa. Então, se eu vou começar o botão está fechado, a mão tem que estar para cima. E eu faço movimentos de arco. E à medida que eu faço um arco, a bailarina gira também. Se a bailarina não girar, minha rosa vai ficar quadrada. Então vamos lá. Coloco aqui e vou fazer um movimento de arco. Vou lá em cima, giro a bailarina e volto. A ideia é a gente fechar o botão. Aonde eu comecei e terminei tem o meio. Eu vou continuar do meio. Pressiono, vou lá em cima, giro e volto. E vou fechando o botão. Do meio do arco, vou dando sequência. Notem que essa mão fica parada, somente essa mão que gira. E a minha mão sempre posicionada para cima. Olha só. Então, por que eu falo que é fácil fazer a rosa? Porque todos os movimentos são iguais. O que muda é a posição da mão. Agora notem só, minha mão estava assim. Agora vou abaixar a mão. Naturalmente a rosa vai começar a se abrir. Ó. Olha só. De novo, no meio do arco, ó, com a mão abaixada, para abrir a rosa. Olha só. E assim os movimentos são repetidos. Meio do arco, com a mão aberta, e você vai fazendo a rosa. Olha só. E agora, para tirar a rosa, nós vamos fazer um montinho, para ela não cair.
Nós vamos pegar a tesoura. Com a tesoura, a gente vai colocar na basezinha, pressiona só um pouquinho, mantém ela aberto e gira a bailarina. Ela se solta e você coloca em cima do montinho. Vamos fazer outra para tirar dúvidas. Mesma coisa, a ponta do bico sempre para cima, nós vamos fazer um montinho. Do montinho, a mão sempre em pé para fazer o botão. E a gente faz assim bem rápido, que é justamente para fechar o botão. A partir do momento que eu já fechei o botão, eu já posso começar, se eu quiser, olha só, abrir a rosa. Ó. Então abaixo a minha mão e venho abrindo. Ó. Se eu não quiser uma rosa muito grande, olha, ó, já está pronta. E da mesma forma, a gente vai fazer o montinho e vai aplicar. Ó, com a tesoura, gira, ela solta. E assim você precisa treinar, treinar e treinar.